Irmãos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 20, verso 1 até o verso de número 4. Deuteronômio capítulo 20, versos de 1 a 4. Nós estamos na campanha Somos Um e nós temos dito aqui domingo após domingo que essa campanha ela tem algumas estações. A primeira estação da campanha nós denominamos da estação da fé, aonde a palavra de ordem, aonde a palavra que nos guiou foi a palavra acreditar. E nós entendemos que para você confiar em Deus, você precisa encontrá-lo, você precisa conhecer, relacionar com Ele, conhecê-lo. E aí quando você conhece, você pode descansar nele. E descansando nele, conhecendo o seu caráter, conhecendo a sua bondade, você então se prepara para enfrentar os desafios inevitáveis da vida. E aí agora nós estamos entrando na segunda etapa, que é a etapa do lutar, onde a palavra de Deus, ou a palavra de ordem será batalhar. Na verdade, esse é um convite para que uma vez que eu e você conhecemos a Deus, nos relacionamos com Ele, sabemos quem Ele é, saiamos do espaço da contemplação para o espaço ou para o momento da atitude. Saiamos do espaço ou para o momento do enfrentamento. Arregacemos as nossas mangas e façamos aquilo que Deus quer que nós, de fato, executemos. E eu preciso lembrar a você, e me lembrar, que quando a gente fala sobre essas estações da campanha, a gente não está falando só sobre o que vai acontecer aqui dentro. O nosso desejo é que você leve aquilo que é ministrado à sua vida aqui dentro para o seu dia a dia lá fora. Todo tempo você precisa exercitar a sua fé. Todos os dias sua fé vai ser testada. Todos os dias você tem que batalhar. Então é importante que você aprenda a lutar da maneira correta. Deuteronômio capítulo 20, verso 1 até o verso de número 4, a Bíblia diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Amém, irmãos? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco neste tempo, em nome de Jesus. É o que te pedimos. Amém. O texto de Deuteronômio, irmãos, ele é um texto muito interessante porque, como eu e você já sabemos, o livro de Deuteronômio é uma repetição da lei. Toda uma geração que saíra do Egito, com 20 anos para cima, toda aquela geração morre no deserto. E morreram no deserto, sobretudo por conta da incredulidade. A incredulidade tem o poder de fazer com que eu e você deixemos de viver sonhos e projetos que Deus tem para nós. A incredulidade tem a capacidade de transformar a minha vida e a sua vida numa sepultura das nossas potencialidades. A incredulidade tem a capacidade de fazer com que você abra mão de sonhos tangíveis, palpáveis, realizáveis, só por conta do medo e da incredulidade. Quantas pessoas você conhece
que por falta de confiança abriram mão, abdicaram de um futuro desejável. Quantas pessoas você conhece que por falta de confiança, pela incredulidade, eu não estou falando só na incredulidade relacionada a Deus, mas a crer no seu potencial, não voltaram a amar, não voltaram a estudar, aceitaram uma reprovação como palavra final. A incredulidade fez com que uma caminhada de um ano, de 1 mês e meio, 2 meses, se transformasse numa jornada de 40 anos até que a última pessoa morresse. Por favor, em nome de Jesus, não alimente a incredulidade no seu coração. Agora Moisés vai preparar o povo para entrar na terra, é uma nova geração. E ele diz assim: olha, vocês vão viver aquilo que os seus pais deveriam ter vivido. Mas entendam, vocês não vão entrar na terra prometida como turistas. Vocês vão entrar na terra prometida como guerreiros. E eu preciso dizer a você que você não veio a este mundo a passeio. Você não está aqui turistando. Reconheça você ou não, você está aqui guerreando. E esse texto vai nos ensinar algumas verdades que se repetem e que eu quero, nessa manhã, rapidamente destacar com você. A primeira verdade que me chama a atenção está no verso 1. Verso 1 diz assim: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos. Perceba, a palavra aqui não é se vocês forem à guerra. A palavra aqui é quando. Olhe comigo no verso de número 3. Verso de número 3 diz assim: hoje você lutará contra os seus inimigos. Perceba que no primeiro versículo a Bíblia diz quando você for lutar, e no verso de número 3 a Bíblia diz hoje chegou o dia da luta. Lutar não é algo opcional. Lutar não é algo que você pode ou não enfrentar. Lutar não é uma realidade que pode ou não surgir na sua vida. Lutar faz parte do kit. Alguém já disse que um rei, perto de sua morte, ele resolve resumir toda a sabedoria do mundo. E ele convoca inúmeros sábios e pede que eles reúnam toda a sabedoria do mundo e compilem num livro. E aqueles sábios ficam trabalhando por horas e horas, por dias e dias, e finalmente trazem 3 livros para esse rei. Ele diz: tem muita coisa ainda, resumam mais. Trazem um livro, ele diz: eu não vou ler esse livro todo, resumam mais. Trazem 10 páginas, ele diz: resuma mais. Finalmente eles chegam apenas com uma frase: não existe almoço grátis. Gente, não tem almoço grátis. Olhe para a palavra de Deus e me mostre qual foi a pessoa usada poderosamente por Deus que conquistou algo sem lutar. A verdade é que nós reconhecemos alguns dos heróis da Bíblia pelas lutas que tiveram. Nós conhecemos ou reconhecemos Abraão pela luta, aonde a palavra de Deus vai dizer em Romanos que ele creu contra a esperança, luta contra o tempo. Você olha um Noé lutando contra as improbabilidades. Você encontra um Davi lutando contra um gigante. Você vai encontrar Paulo lutando, como ele diz em 2 Coríntios capítulo 12, contra falsos irmãos, em perigos e tantas outras situações. Você vai encontrar o próprio Jesus antes dele começar o seu ministério, já enfrentando Satanás no deserto.
A luta não é uma condicional, não é uma possibilidade. A luta é uma realidade. Casamento é uma bênção. Amém? Amém. Ao povo que a mulher está assistindo em casa, Almeida. Filho é uma bênção, amém? Amém. Trabalho é uma bênção? Agora, tudo isso dá trabalho, irmãos. Tudo isso dá trabalho. Se ajustar uma família, ajustar um casamento, você criar filhos, você administrar quando entra no relacionamento familiar aquele ser abjeto chamado genro, né? Você cria sua filha com todo amor e carinho. Aí vem aquele cariado, aquele desinfeliz, o inominável, e entra dentro do seu lar, e você ainda ouve a sua menina em alto e bom som chamando ele de amor. É triste isso, irmãos. Tudo dá trabalho. Deixa eu dizer-lhes algo. É pesado, irmão. A verdade é que nós temos também como igreja um desafio. E ao mesmo tempo que eu creio num Deus que manda o maná do deserto, e o maná foi aquela experiência que o povo não tinha que fazer nada, só tinha que sair da tenda para colher. Mas até para comer o maná deu trabalho. Porque o maná não caía dentro da tenda, tem que sair para colher. Caía do céu, eles não pagavam nada, mas o maná não entrava na tenda, o maná não saía, não tinha pata para entrar dentro da tenda, sai e vai colher. Até aquilo que Deus nos dá, graciosamente, vez por outra a gente precisa sair da tenda para buscar. E quando chegava na sexta, tinham que colher dobrado, porque não podia colher para o sábado. Irmãos, nós vamos entrar, ou nós estamos num tempo de desafios. Desafios como igreja, os mais variados. Os mais variados. E nós precisamos entender que luta não é um opcional de fábrica, mas é um item sem o qual nós não conseguiremos viver. O Senhor vai dizer, quando vocês forem lutar, e depois o Senhor diz, hoje é o dia da luta. Eu gosto muito de uma expressão que está lá em 2 Pedro, ou 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. No verso de número 12, 1 Pedro 4, 12, a Bíblia diz assim: amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Verso 13 diz assim: antes alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Verso 14 vai dizer: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vós. Esse texto foi escrito num contexto de muita adversidade. Por volta do ano 60, a igreja perseguida, Nero havia incendiado Roma, os cristãos sendo perseguidos, e aí de repente o povo fala assim, gente, estava tudo bem, de uma hora para outra, parece que o barco virou. E Pedro diz assim, gente, esse fogaréu que se levantou no meio de vocês faz parte da caminhada da vida. Quando vocês forem lutar. Mas há uma segunda verdade, aqui no verso 1. Contra os seus inimigos, de Deuteronômio capítulo 20, perdão. Contra os seus inimigos. E virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu. Primeiro ele fala da realidade da luta. Depois ele vai falar sobre a possibilidade de você
sentir-se inferiorizado ou diminuído em forças ou em recursos diante do desafio que se apresenta a você. Irmãos, eu vou lhes dizer algo. Na minha experiência como pastor, e Deus me dando vida e saúde, nesse ano eu completo 26 anos como pastor. Eu nunca tive um desafio significativo que fosse menor que as minhas possibilidades. Sempre foram maiores. Sempre o bicho foi maior que eu. Agora sempre foi menor que Deus. Eu preciso dizer aos irmãos que às vezes eu já me deparei com situações, e eu não estou falando só, porque às vezes a gente pensa e foca muito em questões financeiras, a gente foca muito em questões estruturais, mas eu estou falando às vezes até de situações dentro do gabinete, de uma pessoa que chega e começa a compartilhar uma história, e cada história, cada situação, que às vezes eu olho para a pessoa e falo assim, o que essa pessoa, quem essa pessoa pensa que eu sou para ter uma resposta para isso? Está achando que eu sou o que? O gênio da lâmpada? Isso daí nem no Enem cai. Uma pergunta dessa, se cair no Enem, o pessoal vai para o Ministério Público e cancela a prova. E aí, no meio daquela situação toda, Deus dá um insight, uma luz, uma direção. E aí você consegue chegar do outro lado. Eu queria fazer um pedido a você. Não se acovarde pelo tamanho do gigante. O medo nunca construiu nada, irmãos. O medo nunca edificou nada. O medo nunca avançou em território algum. Existirão momentos em que nós olharemos como igreja e teremos o sentimento de que aquilo que está do outro lado é mais forte, é mais poderoso do que nós. Que talvez se fosse uma outra igreja, talvez se fosse uma outra comunidade, com uma outra estrutura, faria isso com mais facilidade. Em nome de Jesus, que esse pensamento seja repreendido da nossa mente e coração. Existirão momentos, sim, em que a gente vai falar assim, esse negócio aí não dá para mim, não. Mas quem foi que disse que essa luta é sua? Qual foi o momento em que Deus disse para você que as batalhas que você tem que enfrentar serão lutadas na força do seu braço, serão lutadas de acordo com a sua capacidade? Qual foi o momento em que Deus disse para mim, desde o dia que Ele me chamou para ser pastor, e eu me lembro muito bem dos momentos em que estive com o Senhor, e Ele foi falando comigo, e eu confesso a vocês, eu não queria ser pastor de jeito nenhum. Qual foi o dia que Ele falou assim, ó, Tércio, eu vou caminhar com você, você vai entrar no seminário, você vai se formar, depois de 4 anos de curso, você vai ser ordenado pastor. E aí, meu amigo, eu vou te jogar no meio do povo. E agora é contigo, varão. Quando for para sorrir, você sorri. Quando for para chorar, você chora. Se aparecer umas cobras, você dá um banho nas cobras e segue em frente. Ele nunca falou isso comigo. Nós gostamos muito, irmãos, daquele versículo que diz assim,
Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos... A gente guarda esse versículo. Só que a gente se esquece de uma coisa. Que esse versículo ele está num contexto de missão. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide. E a ideia aqui não é ide como se fosse imperativo, está mais para gerúndio no original. Por isso, enquanto vocês vão, por isso indo, enquanto vocês estão cumprindo a minha missão, enquanto vocês estão fazendo a minha vontade, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se preocupem não, porque eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Enquanto vocês vão no meu nome, eu vou caminhando com vocês. Por mais difícil que seja a situação, por mais desafiadora que seja a realidade, vocês jamais caminharão sozinhos. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, existem momentos sim, que dá frio na barriga. Existem momentos sim, que a gente olha para quem está do outro lado e fala, não vamos dar conta. Mas o mesmo versículo que aponta a superioridade numérica do adversário, aponta também a eterna soberania do Senhor nosso Deus. O verso 1 diz assim, um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Irmãos, o Egito foi uma escravidão que já tinha cheiro de casa. 450 anos no Egito. Todos nós, às vezes, deixa eu refazer minha fala. Muitos de nós temos escravidões que têm cheiro de casa. A gente já está tanto tempo naquele cativeiro, seja ele lá qual for. Às vezes um cativeiro emocional, às vezes um cativeiro químico, às vezes um cativeiro num relacionamento abusivo e tóxico. Às vezes um cativeiro chamado pecado. Nós já estamos há tanto tempo ali que a gente acha que o cativeiro é a nossa segunda casa. Deus manteve o povo por 2 anos no deserto. E o povo ficou mais 38 por desobediência. Os primeiros 2 anos. E tudo que Deus fez no Egito com as pragas, aquela coisa toda, foi para tirar o Egito de dentro do povo. É muito mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. E às vezes, irmãos, nós precisamos lembrar que aquele lugar de cativeiro, de opressão, de infelicidade, no qual estamos há tanto tempo, não é o nosso lugar. Nós precisamos lembrar como ocorreu com aquele paralítico no tanque de Betesda que estava há 38 anos caído e recebe uma ordem de Jesus, levanta e anda. Nós precisamos lembrar que o fato de estarmos quedados, prostrados, caídos por muito tempo num só lugar, não significa que tenhamos que ficar caídos ali pelo resto da vida. Ei, Zé, acorda. Irmã querida, acorde. Tem hora que você precisa romper com as cadeias que te acorrentam. Na igreja que eu fui criado, tinha uma senhora que o marido dela era muito abusivo. E ele era assim, grandão mesmo. E ela era bem baixinha. E um dia, ele sempre humilhava a mulher. Um dia ele aprontou uma com ela. Ela deu um salto, abriu a mão
na cara dele. Ele deu um passo para trás e falou assim: fulana, você está doida? Ela falou: acabei de ficar. Mas olha, foi um santo remédio. Não estou mandando ninguém dar na cara do marido. Nem aqui, nem na internet. Não estou mandando. Tem irmã que só ouve o que quer. Como é que foi o... Vai chegar em casa hoje, o marido vai falar: como é que foi o culto? Fala, benção. Entendeu? Que isso? O pastor apresentou um santo remédio. Organizações Tabajara, seus problemas acabaram. Não coloque na minha conta. Por favor. Por favor. O que eu quero dizer é que você não precisa ficar no Egito. O Senhor que te tirou do Egito. Para pensar, irmãos. Todos nós um dia já estivemos no Egito. Todos nós um dia já vivemos situações que nós achávamos invencíveis. Todos nós já vivemos situações que ou muros diante de nós que pareciam intransponíveis. O Senhor nos tirou de lá. E o texto vai dizer: você não precisa ter medo, porque o Senhor estará com vocês. Que é tão interessante. Olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Verso 3 diz assim: hoje vocês vão lutar, hoje você lutará contra os seus inimigos. Não desanime, nem tenha medo, não fique apavorado, nem aterrorizado por causa deles. Agora olha o verso 4. Pois o Senhor, o seu Deus, o acompanhará e lutará por você contra os seus inimigos, para dar-lhe a vitória. Parece contraditório. No verso 3 ele diz: você tem que lutar. No verso 4 ele diz assim: Deus vai lutar por você. Não é contraditório, irmão, é complementar. Deus sabe, a Bíblia diz no Salmo 103, que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos mais frágeis do que pensamos, mas também somos mais fortes do que imaginamos. É um mistério. Em nós habita fragilidade e força, coexistindo no mesmo espaço. E o Senhor diz assim: você vai lutar. E ao passo que você se dispuser a lutar, eu vou lutar por você. É como se ele dissesse assim: você vai dando o primeiro passo, e o passo que você vai dar é o seguinte: colocar o seu pé na esteira, na escada rolante, e não tirar. E o resto você deixa comigo. Você mantém posição, que quem vai levar você até o andar de cima sou eu. A escada rolante está lá. Só que você precisa manter posição. Luta, que eu vou lutar por você. Se posiciona, que eu vou te dar a força que você precisa. Irmãos, isso é em todas as áreas da vida. Já tem 30 dias, Bárbara? Não, ganhou, eu não postei quanto eu perdi. Oxi. Agora. Um dia desse eu estava aqui na igreja, já 30 dias atrás, eu acho. Um pouco mais, né? Aí eu falei com a Bárbara assim: vamos fazer aí 30 dias sem açúcar. Só que tem gente que você não pode dar ideia. No outro dia já tinha um grupo no WhatsApp dizendo assim: a partir de hoje, hein? Falei: gente, eu só dei uma ideia. Ela gostou, já botou o grupo no WhatsApp, encheu de gente, e era gente postando foto da balança. Eu postei uma foto da minha balança e disse: olha, fiquem tranquilos que eu subi sozinho, apesar de ter esses números todos aqui.
E aí eu resolvi ir para a tal da academia. Irmãos, obrigado. E foi que eu estou mais magro. Você também achou? Por isso que eu acho que eu ganhei. Mas não que você não esteja mais magra, minha doutora. Mas é que ninguém do grupo alcançou os resultados que eu alcancei. Modéstia e humildade, teu nome é Tércio. Mas, irmãos, a gente tem a famosa frase assim: hoje eu vou na força do... Outra frase que a gente usa quando você começa a ir para a academia, o pessoal fala assim: ai, estou me tornando na pessoa que eu mais temia. Aí eu estava conversando um dia desse com uma ex-terapeuta minha, porque eu já passei na mão de vários terapeutas. Eles vão desistindo e vão jogando para outro. Vão desistindo, vão jogando para o outro. Esse caso é complicado. Vai para o outro, vai para o outro. Aí, eles vão, cansa, passa, né? Eles me dão uma alta, diz assim, não é nem alta, é encaminhamento. É encaminhamento. Encaminhamento. Aí, quando eu vejo um encaminhamento assim meio diferente, aquele CID, o CID F, né? Aí eu já falo, não, esse aqui eu faço um 8 em cima, aí o médico não entende do que está se tratando. Não vou para o CID-F, não. O CID-F é do pessoal que tem algumas... né? Tem alguns ou todos problemas, né? E aí eu, conversando com a amiga, ela falou assim, e aí, rapaz, eu vi, você no Instagram está indo para a academia, eu falei, vou na força do ódio. E me tornei a pessoa que eu mais temia. Ela falou assim, ô Tércio, eu posso fazer um pedido? Você não sabe a força dessas palavras na sua mente. Eu falei, você está exagerando. Eu falei, não estou não. A Bíblia diz que assim como o homem se vê em seu coração, assim ele é. Isso não foi uma descoberta da neurociência, da psicologia. Isso é um princípio da palavra de Deus. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai ser bom. Mas se os seus olhos forem maus, só vai ter trevas. Eu falei, o que você está dizendo com isso? Você tem que começar a entender o seguinte. Você não está se tornando a pessoa que você mais temia. Ela falou, eu virei crossfiteira. E todos os dias eu digo, eu estou me tornando a pessoa que eu sempre queria. E eu não vou na força do ódio, eu vou na força do amor próprio. Aí, pá, na minha cara. Você pode rir, você pode não acreditar. Mas eu orei ao Senhor por isso. Falei, Senhor, eu não tenho vontade nenhuma de ir para esse negócio. Semana retrasada, uma ovelha me deu um pudim. Você trouxe o pré-treino hoje aí, tá vendo aí, ó? Você é diferenciada. É, diferenciada dos iguais, é. Aí, uma ovelha me trouxe um pudim. Aí a Érica falou assim, amor, leva lá para casa dos seus pais. Eu falei, eu vou levar. Aí ontem ela falou comigo assim, você acha que eu sou boba, né? Aí eu falei, por quê? O pudim não era tão grande. Mas eu percebo que cada dia ele fica menor. E você vai na... Estou confessando, quebrei. Você pega uma colherzinha, aquela colher. Se eu quebrando, perdi mais que ela, quem ganhou fui eu. Aí, eu pego aquela colherzinha de mexer café, para ninguém perceber. Todo mundo dormindo, eu vou lá, tiro um pedacinho.
coloco na boca e dou aquela viradinha para parecer que está intacto. Ei, eu estou enganando quem? Semana passada, ganhei uma surpresa de abacaxi, louvado seja o nome do Senhor. Os 30 dias sem açúcar, a Mariana ganhou. Aí, ó, você que é advogada dela, você é o quê? Os advogados dela aqui presentes, ó, você tá cheio de advogado aqui, ó. É, sim, agora vamos criar um fórum para ele debater. Aproveitar que está em época de eleições, né? Hoje vai ter o debate dos 30 dias sem açúcar, aqui estão os candidatos, né? Eu já vou pegar minha cadeira para dar uma cadeirada, né? Porque tem que ter tudo isso. Mas aí, eu vi que eu estava me sabotando. Existem guerras que você se sabota. Existem guerras que você está se sabotando. Pode parecer uma besteira, irmãos. Mas eu fui ao Senhor e falei assim: Deus, eu nunca mais quero dizer que vou para a academia na força do ódio. Nunca mais. E a partir de hoje eu vou dizer que eu estou me tornando a pessoa que eu sempre queria. Comecei a orar por isso, irmãos. Você vai achar que é mentira. E está certo. Ou que é brincadeira ou exagero. O dia que eu não vou, pela primeira vez na vida, eu falo assim, está faltando alguma coisa hoje. Eu sinto falta. Eu vou para lá, aqueles terroristas acabam comigo e puxa ferro para cá e puxa ferro para lá. E tem um exercício que quem inventou foi o inimigo, chamado prancha. Vamos fazer uma prancha com 100 e alguns quilos, não é fácil não. Eu já levanto peso todo dia quando eu acordo, quando eu saio da cama, já levanto mais de 100 quilos. Mas eu descobri uma coisa, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, seja lá qual fraqueza for. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Uma das minhas fraquezas é comida. Gula, que é pecado. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Alguém pode ter a bebida como fraqueza, pode ter a pornografia como fraqueza, pode ter o sexo como fraqueza, pode ter a mentira como fraqueza, pode ter o dinheiro ilícito como fraqueza, pode ter a malandragem como fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Pode ter vícios de criação. Você foi criado numa família complicada, complexa. Aonde era aquele princípio, como dizia um tio avô meu, na casa do seu Tomás, quem ganha, quem grita mais. Então, é aquele labafero a sua casa. Então, você está replicando isso na criação com seus filhos. É a sua fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, seja lá qual for a fraqueza. Se disponha a lutar e Deus vai lutar por você. Dê o primeiro passo, se posicione na escada rolante, fique ali, não saia do lugar e quando você observar, você vai estar no andar de cima. Lute e Ele lutará por você. Amém. Vamos orar ao Senhor, fique em pé no seu lugar. Vamos conversar com o Senhor. E eu gostaria de fazer um convite a você. Eu realmente não sei o que você está enfrentando. Você sabe. Então eu gostaria de fazer um pedido a você. Agradeça a Deus, porque o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E peça ao Senhor para te ajudar nessa semana, para você botar o pé no primeiro degrau. E diante das dificuldades não tirar.
diante das dificuldades não tirar. Desculpas virão. Vontade de desistir vai vir. Corrija, irmão, falas infelizes que já fazem parte do seu vocabulário. Comece a corrigir. E comece a falar. Eu não estou falando simplesmente... A Bíblia diz em Provérbios que o poder da vida e morte está na língua. Não é que eu fale e a coisa acontece, não é isso. Eu vou falar, fico rico, vou ficar rico. Não é isso, não. É que Tiago completa esse conceito quando ele diz que a língua é como um leme. Um pequeno instrumento que dirige uma embarcação. Você conduz a sua vida. Quer saber para onde uma pessoa está indo? Observe as conversas dela. Observe o que ela fala. O que a pessoa fala, você já sabe no que vai dar. Então, morte e vida estão no poder da língua. Por quê? Porque é leme. Conduz a nossa história. Então nós vamos pedir ao Senhor, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos ajuda.